Muitas vezes a turma pegava no pé do Igor Coronado. Eu tenho que falar do 77, né? Que eu sempre fui fã do 77. E falava assim, nossa, mas ele erra muito. Ele arrisca de fora da área, mas ele não consegue acertar o gol. Ele vai errar mais porque ele tá tentando mais. Então, acho que toda a aproximação, até o próprio, a sinergia do meio campo, tinha ali uns 91% de acerto, conseguiu umas triangulações, foi difícil, mas teve foco. Mas acho que na hora do arremate faltou muito essa sensação de que o grupo tem qualidade. Corinthians, você tem qualidade. Eu quero que você perceba que você é um time forte, é um grupo unido, tem coletividade. Eu vou te falar, quando a gente percebe que o ataque e a defesa estão com problemas, para mim é a falta de repertório do senhor técnico Dorival Júnior, nesse caso aqui no Corinthians. Se não consegue apresentar soluções alternativas para fazer o Corinthians jogar mais adiantado, fazer uma marcação básica que funcione, aí você olha um time passivo que não constrói, não ataca, não marca, não faz nada. E aí você fala, então deve ter uma panelinha lá dentro, né? Porque ninguém estão querendo derrubar o técnico. Olha aí, já começam as teorias. Teorias de conspiração. É muito difícil. Porque o futebol é como se fosse um sistema. Se não consegue ajustar cada parte desse sistema, não vai funcionar nem defesa, nem meio campo e nem ataque. E não vai adiantar só o retorno do Ranieri. Eu tô indignada com o resultado e eu nem digo só porque perdeu 3 pontos no Brasileirão. A gente sabe que tá difícil, o Corinthians oscila pra caramba, né? A gente fica muito chateado, mas essa rigidez no futebol do Dorival tá atrapalhando muito a adaptação tática da equipe como um todo. Porque se ele não consegue traçar soluções para esse Corinthians, somar resultados bons, o esquema tático não vai resolver de nada. E para a gente conseguir bons resultados, vai ter que mudar as ideias do jogo em si. As ideias principais. O Corinthians não evolui há mais de 6 meses. Jéssica, mas aí semana passada você estava feliz da vida porque ganhou do Tricas. A gente tem que lembrar uma coisa. O Tricas tinha vários desfalques. E eu fiquei me perguntando, lógico que eu fiquei feliz da vida, né? Resultado mágico e ganhar do Tricas é sempre maravilhoso. Mas eu fiquei me perguntando, sabe o que? Depois do jogo? Eu falei, tá, mas e se o São Paulo tivesse completo? Entendeu? Sem os desfalques e tudo mais. Será que o Corinthians ainda assim conseguiria fazer tantos gols? Porque são poucas as vezes que a gente viu o Corinthians somando tantos gols em momentos que nós estávamos com desfalque. Então eu vejo que alguns esquemas táticos dentro desse Corinthians, mesmo quando não tinha o Memphis, que funcionaram no passado, hoje já não funciona mais. O Corinthians não evolui há muito tempo, os resultados são péssimos, não é à toa que o torcedor tá preocupado, tá pessimista, tá com raiva, tá reclamando. Por quê? O técnico não consegue, não sabe o que fazer para o time continuar caminhando. E, cara, de verdade, não sei sua opinião, me deixa aí o seu alô, o seu vai Corinthians, mas o estilo de jogo do Corinthians esse ano, desde que a gente conquistou o Paulista, ficou muito pobre. É um estilo de jogo pobre, que não tem um foco na defesa e não tem um 10 de 10 no ataque. Yuri tá brilhando, é o nosso artilheiro, a gente respeita. Memphis, volta e meia, também faz jogadas decisivas, faz gol pra Fiel, que é um cara que muita gente na mensagem, eu lembro muito disso. Eu recebi a mensagem, o pessoal falando, você tá se achando porque o Memphis vai pro Corinthians, anti-corintiano me mandando mensagem, falando assim, você tá se achando porque é o Memphis, né? Os caras gostam do Memphis. Mas ele só chegou no Corinthians para vender camisa, para vender mais camisa. E não tá sendo isso. O Memphis está contribuindo também, não só em marcação, mas na hora de fazer gol, ele vai e comparece. Por isso que eu falo, Dorival, você pega e deixa o homem no banco. Não quer que ele fique irritado. O torcedor já tá maluco, tá descabelado. São tantas tentativas do adversário, né? Que a gente vê o técnico Dorival, me desculpa, Dorival, mas tá ultrapassado. Tá ultrapassado, é um jogo que não é nem focado em não perder. Isso me preocupa, porque se o time ele leva uma goleada,
O que que vai trazer uma sensação de que a gente é fácil de, é fácil ganhar do Corinthians, tá em crise, chama o Corinthians. Torcedor não aguenta mais ouvir isso. A gente precisa entender que o futebol do Corinthians tá desorganizado. E aí, Arnaldo, valeu, brigadão, valeu, Thiago, a galera aí interagindo. E a gente espera uma organização tática nesse Corinthians, sabe? E isso não existe hoje. E me incomoda porque eu não sei se você percebeu, mas até o futebol do Gui, quando ele faz aquela parceria legal ali com o Yuri Alberto na última linha, não tá funcionando. Até o Gui tá começando a ser questionado. Falou, mas ele não estava brilhando, por que que o futebol dele não tá funcionando agora? E aí eu volto novamente na questão tática do Dorival. Porque se ele não consegue organizar a proposta do Corinthians, até os jogadores que têm mais qualidade vai começar a ser questionado. E jogar, Corinthians, de verdade, eu sei que você perdeu, foi uma lambança pro Cruzeiro, mas você tem jogadores polivalentes. E eu não tô dizendo isso porque eu sou clubista. Se tivesse um elenco fraco, como a gente teve há 2 temporadas atrás, eu ia chegar aqui e ia falar, o nosso elenco realmente é fraco. Mas não é. Se fosse fraco, a gente não tinha conquistado o Paulista esse ano. Jéssica, mas era Ramon Dias. Não interessa. O time, ele tem um coletivo muito forte. O time do Corinthians tem. E lógico que a gente criou, sabe o quê? Um ciclo vicioso, cara. E aí, Augusto, valeu, brigadão pela moral. A gente tem um técnico ultrapassado que, se for substituído, a gente vai perceber a diferença com 2 jogos. E olhe lá, porque eu acho que até o próprio interino do Corinthians, que também é um baita profissional, consegue resolver esse problema. É um problema estrutural, gente. É um problema estrutural. Lógico que tem o planejamento, né? Que a gente já vê o Corinthians instável há umas 4 ou 5 temporadas. E não basta só chegar e falar, o problema é a atual presidência. E eu não sou do lado de nenhum, de falar assim, é do lado do Augusto Melo, é do lado do Stabile. Não, eu tô do lado do Corinthians. Eu quero que o Corinthians consiga se organizar. O Misterioso mandou uma mensagem falando, volta Tite. Ô Tite, vou te contar, você aceitaria Tite de volta no Corinthians? Me conta aí a sua opinião. Eu vejo que a gente tá muito fraco no sentido de gestão de elenco. Porque a qualidade do grupo é bacana. A gente tem que pensar em melhores resultados. Entender que a gente tem um grupo que consegue reagir se estiver perdendo de 2-0, por exemplo. A gente já viu o Corinthians fazer isso nessas temporadas. Vocês têm que pensar comigo. Se o técnico é fraco taticamente, o grupo vai refletir isso. É o que a gente tá vivendo há muito tempo. Aí teve uma seguidora, né, acho que ela mora no Amapá, se eu não me engano. Ela falou, Jéssica, eu já tô cansada desse Dorival faz uns 6 meses. Ou seja, o torcedor não aguenta mais. E eu vou te falar, a gente tá meio que acostumado a sofrer. A gente fala corintiano maloqueiro sofredor. Mas a gente tem que entender que o técnico, ele é obrigado a ter uma inteligência tática para fazer o time jogar diferente. Se viu que o resultado ele não tá sendo legal, vai ter que mudar o jeito de jogar. E o Dorival fica insistindo, cara. Tem um termo que a gente usa na mentoria, que eu sempre falo pra galera, é mutação de sistema. Viu que o resultado não tá sendo positivo, tem que mudar. Tem que ter um jogo amplo, variado. A gente não tem o Palácios, por exemplo, que veio com essa promessa de trazer mais profundidade pro Coringão. A gente não tem. Aí que eu fiquei feliz porque Mateuzinho, que muitos não acreditavam, eu acreditei desde o começo, tá, Mateuzinho? Vai Corinthians, Mateuzinho, que eu sou fã demais. A turma falou assim, Mateuzinho vai vir do Flamengo e não vai fazer nada no Corinthians. Mateuzinho tá sendo peça-chave. Tá dando um suporte pro Gustavo Henrique nessa defesa como eu nunca imaginei. E é uma variação de ideias, de soluções, que a gente percebe que se o Corinthians fizer jogadas mais flexíveis, a gente vai sair dessa situação. A situação maldita que o Corinthians tá vivendo, que ninguém aguenta mais, Corinthians. Vou te contar, é difícil vir aqui depois de um 3-0 para Cruzeiro, ou para qualquer time que seja, mas principalmente pro Cruzeiro, porque eu fiquei muito indignada, né? Vocês sabem, quem me segue há mais tempo sabe por quê. Mas precisa aumentar a vontade de jogar.
se não tiver uma mudança de mentalidade e o nosso goleiro que tá fazendo uma falta absurda, Hugo Souza Neneca, volta logo, nunca te pedi nada. A gente não tá conseguindo disputar boas bolas. E eu não digo só pra pegar no pé de Rodrigo Garro, que tá errando tudo ultimamente, mas eu falo pra que os jogadores, todos eles, consigam render muito mais, sabe? É um futebol que tá limitado, a linha tá dura, não tá fluindo, não tá legal. E eu fico me perguntando se o Dorival não percebeu isso, gente. Não dá pra aceitar. Lógico que a troca de técnico, a dança das cadeiras, a todo momento prejudica. O técnico tem que ter um tempo para fazer um trabalho legal. Mas o Dorival não tem repertório para Corinthians. Vocês me desculpam, mas tem que encontrar outra pessoa para esse cargo para a próxima temporada. E aí a turma me mandou muita mensagem falando: Jéssica, mas se mandar esse homem embora, a gente vai ter uma multa e a gente não tem grana para isso. E teve o transfer ban, né, que para piorar a situação. Isso tinha que ser pensado antes. O Corinthians, ele garante às vezes uma rapidez em resolver algumas coisas e acaba não projetando outras. Dentro do mercado que a gente vive hoje, tem que já fazer uma jogada aqui pensando na próxima temporada. O Corinthians, não só o Corinthians, né? Mas acho que o gestor do futebol brasileiro é muito reativo. Só age quando o problema aparece. Não dá pra pensar assim. A gente tem que mudar o time taticamente, mas também trazer uma renovação para essa gestão. Aí eu falo renovação, aí eu me lembro, renovação e transparência. Não é disso que eu tô falando, Corinthians. É renovação em pensar com novas ideias, pensar fora da caixa. Porque eu vou te contar, para corrigir o jeito que a gente joga hoje, vai ter que mudar o jeito que a gente enxerga o futebol. E eu vou te falar, a torcida do Corinthians merece muito mais. Bons resultados, bons atletas, não aquela passividade que a gente tá acostumado a ver, sabe? Mas isso aí, eu tô meio indignada hoje porque eu vou te falar, sempre que tem uma revolução, quando algo vai melhorar, aparece uma crise. Esse é o momento, Corinthians. Pega essa crise, amassa, faz um leite com Nescau e come, entendeu? Porque a gente vai ter que resolver isso, nem que seja na base do ódio, né? Como a gente fala. Vai ter que resolver isso, Corinthians. Vai ter que trazer bons resultados para a torcida, porque você sabe do seu potencial, Corinthians. E quando eu digo Corinthians, é diretor, gestor, é atleta, funcionário do CT Joaquim Grava, a galera toda. Vamos acreditar, vamos lutar, porque já tem jogo aí vindo de novo aí, e a gente já vai estar preparado de novo, apoiando, lutando. E Copa do Brasil, tá? Não tem esse negócio porque perdeu do Cruzeiro e tá tudo perdido. Não tá nada perdido, o jogo ainda não começou. Vamos, Coringão, ó. Você é o maior do mundo, não importa o resultado. A gente te ama, a gente vai continuar junto. Ó, beijo, turma. Até a próxima, viu? Segue conectado, me segue todas as redes aí pra gente trocar essa ideia. Vamos, Coringão. Beba água e vai, Corinthians.